Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. A gente está passando pela sua timeline e estamos tentando compreender e entender o que leva aquele show todo no dia 7 de setembro, quando o presidente foi para a rua e falou que não ia se dobrar mais do STF, que ia fazer, ia acontecer, que ia botar fogo no circo, será no Brasil. E nós tivemos um momento até preocupante, porque durante mais de 2 meses se anunciou que no dia 7 nós estaríamos com o presidente do Brasil falando que no dia 8 o país seria outro, e nós estávamos numa situação bem complicada, né? Mas aí a gente vivendo depois de 2 dias, no dia 9, né, de 8, 9, a gente percebe claramente que existe da parte da presidência da República um momento de inteligência, ou sei lá, como quiser chamar. A gente acompanhou e acompanha aí a fala, né, de alguns que dizem que apoiam esse governo, falando que foi um momento de inteligência, um momento em que o presidente se portou como um verdadeiro estadista, um homem que está preocupado com a comunidade, está preocupado com o Brasil. Ontem até mesmo elogiou a China, ele elogiou, né? Ele colocou a China lá em cima, dizendo que a China é uma parceira comercial. Você pode ver o vídeo aí, eu publiquei o vídeo. Também colocou aí que não é bem isso, chamou o ex-presidente Temer para conversar, mas há quem diga que o presidente da República está blefando, né? O Maurício Ricardo falou isso no vídeo dele, e eu até concordo, entre aspas, né? Porque ele, automaticamente, a gente já espera, né? Ele diz, não vou fazer mais, disse isso lá pro pessoal do Congresso, não, pode deixar, que não vou voltar mais assunto do voto em pé, o Lira, né? Não vou voltar mais falar sobre o voto impresso, é um assunto encerrado, o Congresso já votou. Aí, novamente, ele voltou a falar do voto impresso. Depois, ele entrou no contexto falando de outras situações complexas e falando que o Alexandre de Moraes era um Xandão do PCC, etc. e tal. E você vê claramente o discurso que se teve, que ele tentou proclamar ou dizer que estava no estado de sítio. Ou seja, nós tivemos aí um momento que o Brasil ficou à deriva na sua liderança. O interessante mais é que quando ele percebeu que ele convocou a multidão para Paulista e também para Brasília, não tinha aquele número esperado, ou seja, se esperava, de acordo com as fontes, e se esperava que tivesse pelo menos 2 milhões de cidadãos gritando de apoio ao presidente. Na verdade tinha 135 mil, sei lá, uma coisa assim. Aí ele viu que não é bem assim. Cada dia mais se percebe, eu falo isso que muitos amigos bolsonaristas que eu tenho e respeito a opção política deles, eu olho claramente que existe da parte deles um pouco de maturidade, pelo menos daqueles que são sérios. Não estou dizendo que o presidente é arregão, né? Até a pergunta arregou? Eu acho que não arregou. Eu acho que ele deu um passo atrás para não perder o poder. Ele deu um passo atrás para não perder a posição. Porque ele sabe que aquilo que ele falou claramente, ele deixou isso bem claro, e ele desafiou os poderes políticos quando ele disse que só sai da cadeira de presidente de forma de 3 maneiras, né? Preso, né? Morto, ou então por vontade de Deus. Ou seja, ele entrou com um discurso, aí eu falo isso com muita tristeza, com um discurso assim, muito assim, tipo assim, eu sou o cara. E aí ontem ele já mandou uma nota dizendo que no calor dos ânimos. Senhores, não tem calor dos ânimos. Nós, eu falo nós de forma assim simbólica, a pessoa que está aqui na rede social, no caso eu, Daniel Nonato, estou aqui no YouTube, também no Facebook, eu que estou aqui falando com os senhores, com as senhoras em rede social, eu tenho que medir minhas palavras, porque eu sei que tem certas palavras que vão me dar processo, vão me dar dor de cabeça, vão me dar aborrecimento. Então eu tenho que medir minhas palavras aqui em rede social. Às vezes, quem me conhece pessoalmente, às vezes numa conversa informal, eu digo algumas coisas. Eu digo a você o seguinte, eu digo
coisa tipo assim, ó, essa situação se resolve dessa situação. Mas se me perguntar isso em rede social, eu vou dizer que não sei resolver, porque aqui não é lugar de eu dizer certas coisas, né? É um ambiente público. Por exemplo, a gente estava outro dia conversando com os adolescentes, com os jovens, falando sobre, aqui eu posso falar, isso eu posso falar, falando sobre o dia 25 de dezembro. Aí falando, 25 de dezembro a gente conhece como o dia como é que é, do Sol Invictus, né? É o dia assim, 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 lá na cultura romana. E isso é interessante para a gente poder começar numa roda assim fechada. Aí o meu sobrinho falou assim, tio, o senhor podia falar isso na catequese? Eu falei, posso falar na catequese, mas não é qualquer catequese. Eu não vou chegar na catequese de primeiro módulo na Igreja Católica e vou dizer, ó, gente, 25 de dezembro não existe, isso aí foi uma adaptação que a igreja fez. Eu não posso chegar numa missa, numa celebração, numa pregação na comunidade e dizer assim, ó, Adão e Eva não existiu. Não, é outro tema que eu posso falar aqui, porque aqui é internet, a gente tem um assunto que a gente pode falar. Ó, Adão e Eva não existiu. Se você disser que Adão e Eva não existiu, dependendo da comunidade, eu contei até a história de um tempo atrás, uns 20 anos atrás, estávamos numa comunidade, tinha um amigo, um diácono, e ele estava pregando e ele falou, né, no curso, no momento de formação, ele falou que Adão e Eva é uma linguagem poética, uma linguagem para explicar a criação do mundo, é uma, como é que é, mitológica não, mas é mítica, né, a palavra mítica, é um relato mítico, a palavra é essa. E aí, no outro dia, chegou um senhor de 80 anos com a Bíblia embaixo do braço, aí, cadê o fulano, cadê o diácono que falou que não existiu Adão e Eva? Hoje ele não vem, então vem cá, Daniel, abre a Bíblia aí, abriu a Bíblia lá no capítulo 1 de Gênesis, me mostrou, tá na Bíblia escrito Adão e Eva. Eu disse para eles assim, se eu disse tá escrito Adão e Eva, é verdade, tá escrito Adão e Eva. Então, como é que você resolve esse problema? Aí eu falei pro senhor, Adão e Eva existiu, mas o nome não era Adão e Eva, o nome Adão e Eva foi colocado depois. Ou seja, como é que eu vou chegar para um senhor de 80 anos que foi formado, criado na comunidade de fé, um homem de fé, sinceramente, dizendo, um homem de fé, e ele dizendo claramente para mim que de verdade havia essa pessoa, né, Adão e Eva, como assim, o nome prato, Adão e Eva. Eu disse para ele, não, tudo bem, Adão e Eva existiu, pronto, acabou o assunto. Então isso o diácono está errado, o diácono não está errado, mas não é bem assim. Ou seja, eu não posso chegar na comunidade, eu não posso chegar no meio de todo mundo e ficar falando, Adão e Eva não existiu, assim, sem mais nem menos. Ou então eu queria dizer assim, o Supremo, o Supremo é o povo, eu não vou mais seguir a ordem do Supremo, né? No caso, um homem público que é o presidente da República. Eu não posso chegar na comunidade de fé e falar certas coisas, porque é aquilo, você responde por isso. Então, quando alguém fala que o presidente não arregou, eu digo, ele arregou sim. Ele pediu pinico, a palavra é essa também, né? Pediu pinico. Quando ele viu que a situação dele não estava boa, o que ele faz? Ele liga pro Temer. O Temer, quem é o Temer? Ex-presidente Temer. Quem é ele? É o cara, eu vou dizer isso com todas as letras, que nomeou Alexandre de Moraes. É o cara que é amigo do Alexandre de Moraes. Ou seja, no caso aí, ele pediu arrego, sim. Aí eu usei um termo lá no Facebook falando, né, que a pessoa sentou no colo do Temer para pedir pro Temer não fazer nada. Eu concordo, tudo bem, alguém já me deu bronca que essa palavra não deve ter usado, eu que sou cristão da Igreja Católica. Aí eu vou dizer para você, quando eu era funcionário da Mitra de Nova Iguaçu, quando eu fui funcionário durante 13 anos, eu tinha certos limites, e eu ainda tenho eles ainda comigo. Não por causa que eu sou ex-funcionário ou porque eu fui funcionário de uma igreja. Não é isso. Eu tenho, porque são limites morais que eu devo ter. Eu até peço desculpa se alguém ficou ofendido aí, que eu usei a palavra muito pesada. Tá bom, então vou usar outro termo, né? Ele foi lá, pediu arrego, ajoelhou nos pés do Temer, pronto. Ou seja, então a gente fica nessa situação. Alguém fala assim, Daniel, e cadê o Evangelho do Dia? O Evangelho do Dia tá aí postado já. Postei lá no Facebook, postei também no WhatsApp. E alguém, outro dia, eu estava quarta-feira, que foi ontem, ontem, eu acordei por volta das 5 da manhã, um pouco assustado, um pesadelo, coisa da vida. E aí, eu falei assim, hoje não vou postar o Evangelho coisíssima nenhuma, cada um que procure ler o Evangelho do seu jeito. Aí a palavra de Deus vem na minha vida, mas posta, pelo menos uma pessoa pode ler. Você já vai ler, poxa, já vai ler mesmo? Aí postei. Quando deu 4 horas da tarde, alguém me ligou, falou assim, Daniel, muito obrigado. Me ligou uma pessoa de longe, né? Uma pessoa lá do Mato Grosso me ligou, mandando mensagem, me ligou para mim. Muito obrigado, a sua palavra do Evangelho hoje cedo me deu conforto. Ou seja, então como é? Uma pessoa me ligando, agradecendo. Aí lembrei da minha oração a parte da manhã. Então,
Algumas pessoas estão falando, poxa, Daniel, você está afastado da rede social? Sim, por causa disso mesmo, para evitar que eu fale certas coisas aqui. Porque a gente ainda está, ou seja, eu também vou me recuperar dessa pancada que eu tomei no início do ano. Então, vai ficar cicatriz futuramente, né? Então, ontem o evangelho foi Lucas capítulo 6, versículos 27 ao 38. Ontem nós falávamos sobre a importância de amar o inimigo, né? Um evangelho complicado de pregar. Porque quando Jesus fala que você tem que amar o inimigo, você tem que cuidar, você tem que proteger, tem que rezar pelo inimigo, é um problema sério. Quem de nós, aí aquilo que eu postei ontem, falando, quem de nós não tem alguém que a gente tem mágoa, pessoas que nos magoaram na caminhada da vida, pessoas que nos envergonharam, pessoas que nos fizeram sofrer, pessoas que, um jeito ou de outro, nos afetaram. Às vezes não é nem inimigo, mas nós temos ali uma certa mágoa. Por exemplo, tem uma situação na minha vida, eu vou abrir aqui, mas entre aspas, de uma pessoa que, outro dia eu passei por ela, dei para ela um bom dia, até uns 2 meses atrás, a pessoa fingiu que não me viu. Aí eu falei, não deve ter me visto. Encontrei a pessoa em outro lugar e falei assim, tô aqui, tá, a pessoa não me atendeu. Resumindo, então, que Deus abençoe ela, cuide, tenha pena da alma dela futuramente, se chegar a hora dela ir pro céu, e também tenha pena da minha alma. Ou seja, e não adianta a gente também ficar banando em poca, tá? Não vou lá perguntar por quê. Não, ela tem um motivo dela, tem a mágoa dela, e eu não vou ficar me estressando ou preocupado com A, B, C, D, F, G, H. Eu sei onde eu tenho que ir, e a gente sabe claramente, a gente chega nos lugares, claramente quando não somos bem-vindos. É aquilo que eu falo novamente sobre o encontro de dia 7 lá em Brasília. Ou seja, o presidente chegou, falou o que falou, fez o que fez e quer que o pessoal dê rosas para ele. Não, vamos dar rosa para ele. Aquilo que muito pessoal da direita fala, né? Ah, se o ladrão vem, oferece rosas. Vamos dar rosas pro presidente. Falou que o cara é marginal, falou que o cara é bandido, falou que o cara é isso, o cara é isso, e o cara tem que aguentar quieto. Não. O camarada, eu espero, e eu vou dizer pra você, eu espero, eu acredito nisso, eu espero que o STF responda ao presidente da República da forma que tem que responder. Não é que você tem que, aquela questão aí do evangelho de ontem, que é amar o inimigo, respeitar o inimigo, eu concordo, mas a gente tem que olhar claramente que o presidente ele tem que responder pelas suas atitudes, ou seja, eu sei porque essa pessoa está com raiva de mim. Eu já procurei saber, já me informei, puxei na consciência. Falei, rapaz, eu fiz isso aqui. Só pode ser isso que eu fiz, que ele tá magoado, mas só que eu não achei que tinha feito por mal, mas a pessoa tá magoada. E se tá magoada, Deus seja louvado por isso, né? E também, a gente olha o evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, 39 ao 42, né? O evangelho de hoje é o evangelho da correção. Ou seja, ele fala claramente que você não pode ser cego, ou seja, você ontem falava para amar o inimigo. Hoje, Jesus fala para não dar mole, ou seja, não vacilar, não seguir, tirar a trave dos olhos, ou seja, você olhar antes os seus erros. Ou seja, o presidente da República ontem, eu vou tentar contextualizar, ele viu junto com o Temer e os seus líderes, ele viu claramente que se ele for nesse caminho, ele não se mantém no poder. Ou seja, ele está tirando a trave dos olhos. Agora, um dos erros que está tendo é que, infelizmente, quando nós somos pessoas públicas, nós criamos seguidores. E nem sempre o seguidor, e nós temos hoje no mundo um tipo de seguidor que é triste seguidor. Seguidores que eles não querem, aí eu vou dizer para vocês com todas as palavras, eles não querem e não precisam, vamos dizer assim, o termo que eu posso usar, para a gente tentar contextualizar, eles não querem alguém para seguir, eles querem que alguém fale aquilo que ele quer ouvir. Nós vivemos no país, no mundo, na realidade social, comunitária, familiar, só é bom para mim aquele que fala que eu gosto de ouvir. Ou seja, se a pessoa diz que eu sou bonito, embora sendo feio, essa pessoa é legal. Se a pessoa diz que você é inteligente, você sendo burro, essa pessoa é legal. Ou seja, esse é o problema talvez. E aí o evangelho de hoje, quando traz lá em Lucas 6, 39 a 42, ele traz para nós essa marca, dizendo, olha, corrige o entrave dos teus olhos, tire a trave dos seus olhos, ou seja, tenta olhar de outro ponto, aquilo que a gente aprende em antropologia, e eu estou olhando esse momento do Brasil, como se eu fosse de fora do Brasil. Alguém fala, você é ligado ao PT, você defende o Lula, você é ligado à esquerda. Senhores, se os senhores verem as minhas postagens ligadas ao governo Lula, que aqui no próprio Facebook, também lá no YouTube, em outras redes sociais que eu tenho,
Vocês podem ver que eu sempre faço um questionamento lógico de quem está no poder. Por exemplo, na cidade de Japeri, nós tivemos lá um problema sério nos governos anteriores, e esse governo atual estamos tendo um problema sério. Alguém fala, mas você votou na Fernanda? Eu votei, e aí? E daí eu votei, e aí? Ah, mas quer dizer que eu votei e não posso questionar? Tenho que questionar. E você não votou? Também pode questionar. Afinal de contas, eu tenho obrigação como cidadão de pagar impostos e de manter a ordem, de participar dessa sociedade. É aquilo que a gente sempre aprendeu. A gente é parte da solução ou parte do problema. E atualmente nós temos um governo que é parte do problema. Vamos negar isso não. Por isso, quando a gente olha claramente dizendo que o presidente ele arregou, por exemplo, ontem, depois quem quiser o vídeo tá aí no Facebook, depois a gente pode ver aí, ele falando claramente que é amigo da China, que Xi Jinping, lá nos BRICS, né? E você pode ver isso não está escondido. Como também não está escondido a fala dele do dia 7 de setembro. Quando eu volto a dizer que a pessoa pública, que a pessoa que está na liderança de um grupo pastoral, movimento, igreja, comunidade, né? Seja a liderança que você exerce, coordena, você tem que tomar cuidado com o seu discurso. Também, e isso publicamente e também no privado, ou seja, eu particularmente, eu tenho certos cuidados, até porque não é questão de ser processado ou não ser processado. A questão toda é você, às vezes, criar barreiras sem necessidade. Às vezes, a palavra errada, por exemplo, o que ele falou sobre que o STF está tomado, vamos derrubar os 10... Você tinha cenas no dia 7 de seguidores montando tipo uma forca com bonecos parecidos com os ministros do Supremo. Isso é inaceitável. Isso não dá para levar a sério. Seria você debochar, ameaçando. Aí alguém falou assim, mas o STF mandou prender lá o Silveira, né, o deputado Silveira, Daniel Silveira, meu xará. Também mandou prender o Roberto Jefferson. Mas por que mandou prender? Não é você ficar brigando porque mandou prender. É por que mandou prender. É tirar a trave dos olhos. Quando eu entro no campo da comunicação, ontem eu conversava... Calma o microfone. Ontem eu conversava com um amigo aqui de Serapédica, eu dizia, olha, a gente tem que olhar sempre pelo lado daquilo que existe na realidade nossa. A gente tem que olhar sempre para os dois lados da rua. A gente, quando vai atravessar a rua, olha para os dois lados. E olha para frente. Ou seja, não adianta você ficar olhando só, não, que o PT roubou. Legal, roubou, verdade. Não vamos também negar isso também, não. O PT roubou, pronto, acabou, não vamos discutir esse assunto, não. É como também, mas o presidente... O que o presidente da República hoje está fazendo para poder levantar, para poder elevar a moral do brasileiro, a moral do cidadão? O que de fato nós temos de políticas hoje, do presidente da República, que se serve de verdade para a gente dizer, olha, dá orgulho de ser brasileiro. Por mais que o governo do PT, na visão de alguns, tenha sido um governo comunista, isso, amigo de fulano, de ciclano, você lembrava claramente da alegria. Você tinha uma série de vantagens. E alguém fala, mas a pandemia atrapalhou. Mas o presidente falou que não tem pandemia. Então é incoerência. Tem ou não tem pandemia? A pandemia, quando é para atrapalhar, ela existe. Quando não é para atrapalhar, ela não existe. Pô, calma aí. Então, mas não dá para entender. Então, quando a gente entra no Evangelho de hoje, Lucas 6, 39 a 42, e olhando sem filtro, a gente olha claramente, eu falo nós, eu também tenho que fazer isso, é um exercício que cada um tem que fazer, temos que o tempo todo remover as traves dos olhos. Não adianta eu dizer para vocês hoje, não, mas o atual governo, ele é ruim aqui. Mas não posso deixar de olhar para o outro governo e dizer, também o outro governo teve esses erros. A perfeição que alguns buscam, ou melhor, aquele desejo que alguns têm, né? E eu não estou sendo aqui em cima do muro, não. Eu estou sendo objetivo. Que alguns têm de ter um país melhor, eu também tenho. Então temos algo em comum. Eu também amo o Brasil. Eu também amo minha bandeira. Por isso eu uso minha bandeira aqui, no meu quarto, aqui no meu escritório. Eu tenho bandeira do Brasil. Nunca neguei a bandeira do Brasil. Só que eu não posso aceitar que a bandeira do Brasil se torne bandeira ideológica de um grupo ou isso. Nós somos a direita, nós e daí, são a direita? Se são direita, são esquerda. O interessa é que o arroz está R$40. O que interessa, os 5 quilos, é claro, né? Que o feijão está R$10. E que o presidente mandou comprar fuzil em vez de comprar feijão. Que o gás está indo a 110, 130, 120, se bobear 150. Que a gasolina está 7,50, dependendo do estado.
E aí o presidente vai dizer que a culpa é do governador. Ou seja, é preciso olhar sem filtro. Olhar para a direita, olhar para a esquerda, já que você está atravessando na rua, e olhar para frente. Ou seja, nós temos que olhar as propostas, ouvir as propostas, ver as propostas. E, particularmente, você não tem proposta do presidente atual. Você não tem nem solução. Ou seja, isso é pior ainda. Você não ter propostas. A proposta que ele fala é sempre: vamos derrotar o comunismo. Tá, e aí depois? Né? Aquela famosa história do cachorro que corre atrás do carro. O carro tá lá, né, vamos dizer assim, andando na estrada. O cachorro uau, 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 latindo atrás. Daqui a pouco, o carro para. O que o cachorro faz? É isso aí. Ou seja, o Bolsonaro, eu vou definir aqui ele, e vou parar por aqui, é o cachorro que corre atrás do carro. Ou seja, o carro tá andando, ele corre atrás latindo, o motorista para o carro, ele não sabe o que fazer. Essa é a verdade. Ou seja, então a gente tem que olhar bem. E aí, já que o evangelho de hoje é Lucas 6, 39 a 42, nós temos que olhar bem, e olhar bem se nós estamos com trave, se eu estou com trave. Aquilo que Santo Agostinho fala, né, no contexto de hoje, ele fala claramente que é preciso, eu falei cachorro que fala latino. A gente tem que saber no contexto que Santo Agostinho fala claramente que é preciso fazer uma correção com amor. Ou seja, dado que muitos ignoram o motivo das nossas correções. Uma das coisas que Santo Agostinho também fala, que é importante evitar corrigir no ato da emoção. Ou seja, a gente ficar no momento assim emocional, ficar achando que vai resolver a situação da gente, né? A gente tem que ter essa consciência, agir sempre na base da inteligência e da razão. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pela presença. Desculpe se eu falei demais. Se concorda comigo, coloque aí seu like. Se não concorda, coloca o dislike. Se aceita a minha ideia, legal, estamos juntos. Se não aceita, continuamos juntos. E se concorda, comente. Se não concorda, não comente. E eu comente também. Fique à vontade, democracia sempre. Lembrando que estamos numa pandemia, estamos chegando a 600 mil mortes pela Covid-19. Não podemos negar isso nunca. É uma verdade, é uma realidade. E a gente agradece a Deus pela chance de estar vivo e poder falar. Ainda desempregado, infelizmente. Já estamos aí. Tomei mais um não na semana passada, essa semana. Tomei mais um não ontem. Beleza, faz parte. Vamos continuar na luta, acreditando, tendo esperança, tendo fé. Porque a gente tem que também remover algumas traves que moldam e atrapalham a nossa personalidade. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês. Obrigado a médico, enfermeiro, agente de saúde. Todos vocês estão na linha de frente combatendo a Covid-19. Eu sou Daniel Nonato.